Olá, meus alunos. Nós vamos tratar aqui do trovadorismo, que é um estilo de época da literatura portuguesa. É considerado o primeiro estilo de época da nossa literatura. Lembrando que nessa época, na época medieval, o Brasil não existia ainda. Por isso que nós começamos os estudos da literatura pelo trovadorismo, porque foi o primeiro estilo da língua portuguesa. Dentro do trovadorismo, nós vamos estudar a parte de poesia e a parte de prosa. Então, a primeira informação que a gente precisa ter é o contexto histórico e os aspectos gerais em que o trovadorismo aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, ele acontece entre o século XII e o século XIV. Ele trata da época do processo de independência de Portugal, aqueles reinos que ainda estavam um pouco misturados em toda a Península Ibérica, começam a ficar independentes. Você começa a ter a Espanha para um lado e Portugal para o outro. É esse processo que mais ou menos data da época em que as línguas começam a ser exclusivas, ou seja, quando a língua da Espanha começa a ter certas características, a língua de Portugal começa a ter outras características, a da França outra, e assim vai, tá bom? Nesse período se utilizava um dialeto, que era o galego-português. Era um dialeto falado numa determinada região da Galícia, que era uma região onde posteriormente virou Portugal, com a fronteira ali com a Espanha, tá bom? Nesse período nós tínhamos também as cruzadas, que eram expedições para Jerusalém em combate aos turcos muçulmanos que tinham, né, entrado naquela região de Jerusalém. Então, a Igreja Católica era contra essa invasão desses turcos muçulmanos, porque eles eram de outra religião, e eles faziam expedições e levavam esses guerreiros para combater em nome da igreja. Nós também tivemos a luta contra os mouros, também chamada de Guerra de Reconquista, que é exatamente esse período em que os mouros, que eram basicamente os árabes, que foram morar, né, invadiram de alguma forma a Península Ibérica e foram tomando conta da região. Então, nesse período, havia uma tentativa de expulsar esses árabes, esses mouros. O sistema de organização política, econômica e social que nós encontramos naquela época era o feudalismo. Ele recebe esse nome porque, devido à relação entre as pessoas que viviam nessa época, o senhor, que era quem tinha mais poder, ele podia dar um feudo àquela pessoa que não tinha tanto poder. Esse feudo poderiam ser coisas preciosas, poderiam ser instrumentos, mas na grande maioria das vezes eram pedaços de terra, eram concessões de terra. E é claro que nós não podemos deixar de falar do poder do clero nessa época. A igreja dominava todo o processo de pensamento desse período, da Idade Média. Nós também temos que falar, né, da relação rígida entre o sucerano e o vassalo. O sucerano era o senhor feudal e o vassalo era o servo. Eram dois grupos que existiam nessa época. O senhor feudal era aquele que era o dono do feudo, era o dono daquele pedaço de terra, e esse senhor feudal ele tinha a pessoa que trabalhava para ele no regime de vassalagem, que era o que? Uma relação de dependência, de troca de benefícios, que incluía, por exemplo, parte da produção agrícola ser dividida, uma parte para o senhor feudal e outra parte ficava para o próprio vassalo e para sua família. Era uma relação de troca um pouquinho diferente da escravidão, porque na escravidão você tinha a perda da liberdade, na vassalagem não. Nessa época, os conventos e os mosteiros eram os centros difusores de cultura. O que isso quer dizer? As pessoas, normalmente que sabiam ler e escrever, estavam dentro desses conventos. Então, o que a igreja determinasse era através dos conventos e dos mosteiros que essas determinações chegavam até as demais pessoas. Por isso existia na época a visão teocêntrica, que era Deus como centro de tudo.
todas as decisões passavam sempre pelo olhar religioso, pelo olhar de Deus. E dessa forma a gente tinha, por exemplo, na pintura e na escultura, temas religiosos sendo tratados. Na arquitetura, nós tínhamos o estilo gótico, aquelas construções muito altas, né, que se acreditava que quanto mais altas fossem, mais elevavam o espírito a Deus. Eram aquelas construções com muitos vitrais, com muitos detalhes religiosos. Só cuidado para vocês não confundirem com o barroco, que foi uma outra construção, um outro estilo de construção, de arquitetura, também muito religioso. Tá bom? E os textos que eram produzidos dentro do trovadorismo, eles eram chamados de cantigas, exatamente porque eles eram cantados, eles eram declamados juntos com instrumentos musicais. Por isso, por os poemas serem cantados, nós tínhamos um nome específico para essas pessoas que produziam essas canções, essas poesias. O trovador era o poeta que compunha a letra e a música das canções. Então ele tinha a participação dupla, ele fazia a melodia e fazia a letra. O jogral era um cantor normalmente de origem plebeia, ou seja, ele era pobre, mas ele era ambulante. Ele ia circulando entre as províncias, entre os lugares, e ali pelas cidades onde ele passava, pelas províncias onde ele passava, ele fazia as apresentações dessas canções, dessas cantigas. Tínhamos o menestrel, que era um músico e poeta sedentário. Sedentário por quê? Porque ele não era ambulante, ele vivia na casa de um nobre. Então, nas festividades, nos eventos que aquele nobre fazia, aquele menestrel estava sempre ali para declamar poesias, para falar as canções, enfim. Tínhamos também o segrel, que era um trovador profissional ambulante. Ele geralmente acompanhava o jogral. O segrel, ele era profissional em que sentido? Porque ele recebia por esse ofício. Ele era pago para cantar, para se apresentar, para declamar as poesias. Essas cantigas que existiram nesse período medieval, elas foram organizadas posteriormente, já no século XV em diante, em grandes cancioneiros, ou seja, conjuntos de cantigas. Existem 3 grandes cancioneiros medievais de origem portuguesa, tá? Um fica no Palácio da Ajuda, então é chamado Cancioneiro da Ajuda, onde nós temos 310 cantigas de amor, que nós vamos ver mais à frente. Também o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que é a Biblioteca Nacional de Lisboa, com 1647 cantigas. E o Cancioneiro da Vaticana, que, como o próprio nome já diz, fica no Vaticano, onde nós temos 1205 cantigas portuguesas registradas lá, tá bom? Aqui nós temos algumas imagens que vão ajudar vocês a contextualizar um pouco esse período. Temos ali um alaúde, que era um instrumento de corda daquela época. Temos a lira aqui embaixo, que é uma espécie de harpa. Eram instrumentos que acompanhavam a execução da poesia. Também tínhamos a flauta, os instrumentos de sopro, as festividades. Reparem que o estilo de vestimenta remete sempre à Idade Média. Agora vamos falar especificamente dessa poesia medieval do trovadorismo, poesia medieval portuguesa. Ela era dividida em 2 grandes gêneros, o gênero lírico e o gênero satírico. O gênero lírico é aquele formado pelas cantigas de amor e cantigas de amigo. Gênero lírico por quê? Porque nesse gênero nós temos as emoções do eu lírico. Nós temos a visão particular do poeta, falando dos seus sentimentos, das suas lembranças, dos seus desejos. Já o gênero satírico era formado pelas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Gênero satírico, como o próprio nome já diz, ele vem de sátira. Era um gênero onde nós tínhamos as críticas. Então essas poesias elas eram críticas. Agora vamos ver as características das cantigas de amor. As cantigas de amor tinham a origem provençal, ou seja, da região de Provence, que é do sul da França. Elas exprimem o amor cortês da época, ou seja,
é aquela expressão mais lírica, a expressão de amor, da troca de amor, de carinho, de afeto entre duas pessoas. Elas tinham o eu lírico masculino, ou seja, a pessoa que fala nessas cantigas é um homem que está falando do seu sentimento, do seu amor por uma mulher. Mas esse amor era um amor impossível. Essa mulher ou já era casada, ou havia algum impedimento que não permitia que esse homem tivesse essa mulher. E normalmente esse impedimento era a diferença das classes sociais. Geralmente uma era nobre, o outro era plebeu, ou vice-versa, tá bom? Vai ser muito comum na cantiga de amor a expressão coita d'amor, que quer dizer sofrimento, é o sofrimento por amor. E esse sofrimento por amor, ele trazia a vassalagem amorosa. Assim como o vassalo, ele tinha uma relação de certa dependência em relação ao seu senhor feudal, na vassalagem amorosa, esse homem, ele vai ter uma humilhação, como se fosse um servo em relação àquela mulher. Ele se coloca como dependente daquela mulher. Aqui temos um exemplo de cantiga de amor que foi escrita e cantada pelo João Garcia de Guilhard. É uma poesia que foi dirigida a uma senhora e ele, dentro dessa poesia, ele fala sobre os olhos dele que choram. Choram tanto quando veem essa mulher, tanto quando não veem. Quando não veem pelo sofrimento e quando veem pelo sofrimento de não poder tê-la. Então a gente pode reparar dentro do texto, é um texto, como eu falei, em galego, um texto medieval. Temos até algumas dificuldades, porque ainda é um português muito arcaico. Vamos observar. Estes meus olhos nunca perderam, Senhor, gran coita, mentre eu vivo for. E direi-vos, fremosa mia, Senhor, destes meus olhos a coita que hão, choram e cegam quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Então depois vocês podem ler o restante, eu li só essa primeira estrofe, para que a gente possa entender um pouco essa linguagem. Então repara, ele vai falando que esses olhos nunca perderam o quê? Nunca perderam a vista daquela senhora que ele ama, mas ele fala o quê? Do sofrimento que esses olhos têm, da gran coita, ou seja, do grande sofrimento que ele tem enquanto ele for vivo. E quem é o Mia Senhor? É a minha senhora, é a pessoa que ele gosta. Então ele está dedicando essa poesia a essa mulher que ele gosta e está falando para ela sobre o sofrimento dos olhos dele por não vê-la e também ao vê-la, porque quando ele vê a sua amada, ele sabe que ele não pode tê-la. Então, depois vocês deem uma lidinha com mais calma para vocês poderem compreender melhor. Não faz sentido eu ler a poesia toda aqui, porque é uma linguagem um pouco mais complicada, um pouco mais rebuscada, e vocês podem ter dificuldade. Então é melhor que com calma vocês leiam e pesquisem. Eu queria só chamar a atenção aqui na última estrofe, quando ele fala assim: "E nunca já poderei haver bem, pois que amor já não quer nem quer Deus." Pois que amor já não quer, nem quer Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que nem Deus quer que esse amor aconteça. Por isso, um amor impossível de acontecer. Vocês podem pausar o vídeo para ler a poesia com mais calma. Agora vamos falar da cantiga de amigo, que é um outro tipo de cantiga, que é a cantiga também pertencente ao gênero lírico, mas agora é de amigo. Ela tem já origem na Península Ibérica. O que isso quer dizer? Ela já é mais popular. Ela já nasceu ali naquela região que depois virou Portugal e Espanha. Ela exprime os sentimentos que o poeta supõe que a sua amada lhe dedique. Logo, o eu lírico é feminino. O que isso quer dizer? A pessoa que está falando dentro dessa poesia é uma mulher. Foi um homem que escreveu, mas ele escreveu como se ele fosse uma mulher e como se essa mulher estivesse falando das possibilidades dela ter um relacionamento, um amor com algum homem. É uma linguagem menos rica e é mais musical, porque ela é mais popular.
Então, por ela ser mais musical, ela acabou ficando com mais frequência na cabeça das pessoas. É como se fosse aquela música que pega, que gruda, que você fica repetindo sempre, porque ela tem uma proposta mais popular. Por isso, as cantigas de amigo, elas eram destinadas ao canto e à dança. Era muito comum o uso frequente do refrão. O que isso queria dizer? Que em determinado momento daquela cantiga, uma parte iria se repetir. Quando essa cantiga não possuía refrão, ela era chamada cantiga de mestria ou de maestria, ou seja, era uma cantiga mais rebuscada, uma cantiga de amigo mais rebuscada. Na grande maioria delas, possui o refrão. Era muito comum também o uso frequente do paralelismo, a ideia de paralelas, né? De duas retas que não se encontram, que não se cruzam. O que esse paralelismo quer dizer? De tempos em tempos, dentro da cantiga, dentro daquela poesia, você tem umas repetições do texto com pequenas alterações. Exatamente como eu falei, elas eram populares, as pessoas naquela época, na grande maioria, não sabiam escrever, então essas repetições ajudavam a memorização dessas cantigas. E algumas cantigas podiam ter diálogo. O que é o diálogo? Como se dentro da própria cantiga a mulher dialogasse com a mãe, com uma amiga, ou algumas vezes eram dois poetas recitando cada um trecho. Seria uma espécie do que a gente tem hoje o repente nordestino, onde um fala uma coisa, o outro fala outra. O nome desse uso de diálogo na poesia medieval é chamado de tensão. Tensão com C cedilha, tá bom, minha gente? Agora vamos falar das denominações especiais que as cantigas de amigo poderiam receber. Alvas, quando elas falavam sobre o processo de amanhecer. Bailias, quando o cenário é uma festa, onde se bebe, se dança, se brinca. As romarias, quando tratavam de visitas a santuários para pagar promessas. As barcarolas, que exprimem o medo da morte do amigo caso ele vá às expedições marítimas. Então, quando a poesia tratava do medo da mulher de perder o seu amigo, que era o seu namorado, que era o seu amado, porque ele ia para uma expedição marítima, essa poesia era chamada de barcarola. As pastorelas, quando o cenário é o campo, quando você está falando de verde, de rebanhos. Também existia, né, a tipo de canção chamada serenas. As serenas eram aquelas que cantavam o pôr do sol. E as chamadas de pura soledade. São aquelas que não se enquadram em nenhum desses temas anteriores. Seria puramente saudade. É uma canção que fala apenas da saudade, do desejo que essa mulher tem de ter alguém que não pode ter. Aqui temos um exemplo de uma cantiga de amigo de Aira Nunes. Vocês podem observar, depois ao lerem a poesia, que ela é uma bailia de avelaneiras, ou seja, avelaneiras são as árvores que dão avelã. Então a bailia era uma festividade na colheita dos avelãs, tá bom? É uma das cantigas de amigo mais célebres que chegou para a gente até os dias de hoje. E se vocês observarem, é feita uma menção ao finalzinho, aqui na. Vamos ler a última estrofe. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos, sou aquestre ramo florido, bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar, sou aquestre ramo, sol que nós bailemos, verá bailar. Então vocês reparem que há uma malícia quando elas dizem aqui, mentral não fazemos, ou seja, enquanto não fazemos outra coisa. O que seria enquanto não fazemos outra coisa? Enquanto não estamos casadas, enquanto não beijamos, enquanto não estamos nos apaixonando efetivamente por alguém. Então, repara que é uma poesia que está falando de uma mulher que quer um homem, que deseja um homem, mas tudo isso numa linguagem muito sutil, porque havia, claro, uma opressão à mulher naquela época. E vocês podem observar nesse trechinho que nós lemos que
a referência a Deus, né? Por Deus, ai, amigas. Ou seja, está sendo difícil nos mantermos nessa condição. Nós queremos alguém. Vocês podem ver também lá nos 2 primeiros versos, lá em cima na primeira estrofe, bailemos nós já todas três, ai, amigas, sou aquestas avelaneiras frolidas. O que elas estão falando? Elas estão falando que elas estão dançando, elas estão numa festividade, esperando serem cortejadas pelos seus amigos. Aqueles amigos, aqueles homens que virão a desejá-las. Então, é uma poesia que fala desse desejo dessa mulher ser escolhida por alguém. Vocês podem ler depois com calma, pausem o vídeo e leiam com calma. Agora vamos falar das cantigas de escárnio e maldizer, que são as cantigas do gênero satírico, que fazem crítica. Elas são muito parecidas, mas elas têm alguns pontos que determinam o que é uma e o que é a outra. Na cantiga de escárnio, nós temos críticas sutis e humoradas. Não se cita o nome da pessoa criticada e pode ter os diálogos, que é a presença da tensão, tensão com C cedilha. Já na cantiga de maldizer, a crítica ela é pesada e ofensiva, chegando a usar até palavrões, palavras grosseiras, e a citação do nome da pessoa que você está querendo maldizer ou do cargo que aquela pessoa ocupa, que vai fazer você saber quem ela é. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo de cantiga de escárnio, de João Garcia de Guilhard. É uma das cantigas que chegou até a gente, uma das mais famosas, que fala de uma mulher que desejava ser homenageada por um poeta, por um trovador. E então, como ela desejava ser cortejada, mas não era cortejada, esse poeta fez uma cantiga de escárnio para ela. Já reparem logo na primeira estrofe. Ai, dona feia, fostes vos queixar, que vos nunca louvei o meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vede como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ou seja, essa mulher se queixou que não teve uma cantiga em sua homenagem, então ele faz uma homenagem a ela, dizendo que vai louvar, que vai homenageá-la. Como? Chamando-a de feia, de velha e louca. Depois vocês podem pausar e ler a poesia como um todo. Agora aqui temos um exemplo de cantiga de maldizer. É uma cantiga muito específica de Diego Peselho, que fala sobre uma questão da deposição de um rei e através de uma traição. Então ele se coloca, o poeta, como se ele fosse alguém que estaria homenageando esse arcebispo que traiu esse rei, que colaborou para que esse reino fosse deposto. Então a gente vai ler aqui a primeira estrofe. Meu senhor arcebispo, andeu excomungado, porque fiz lealdade. Enganou-me o pecado. Soltade-me, ai, Senhor, e jurarei mandado que seja traidor. Ou seja, ele está indiretamente dizendo que esse arcebispo é um traidor e que ele está se colocando como traidor, ou seja, ele está fazendo uma indireta, como se fosse o que nós chamamos hoje, né, de indireta, que todo mundo percebe que é uma direta. Ele está se colocando como se fosse um traidor, do mesmo modo como esse arcebispo é. Vocês podem observar aqui, na terceira estrofe, em que ele fala assim: per minha malaventura tive um castelo em Sousa, e dei-o ao seu dom, e tenho que fiz grã cousa. Ou seja, ele está dizendo desse castelo de Sousa, que era o quê? Era um dos castelos onde um dos governadores desse castelo, o alcaide desse castelo, colaborou para a destruição do reino, né? desse reinado, desse rei que tomava conta ali daquela região. Tá bom? Depois vocês podem ler com mais calma e compreender um pouco essa cantiga de maldizer. Mas o que fica bem explícito para a gente nesse momento é a fala de que ele já está dizendo que a cantiga dele está agredindo, está falando mal do arcebispo. Ainda que seja num tom de crítica,
mas ele está citando a pessoa explicitamente que ele está criticando. Então isso perde um pouco o lado de humor e sobressai mais a crítica ferrenha, a crítica pesada. E para terminar, a gente vai falar sobre a prosa medieval. A prosa é aquele texto escrito em parágrafos. Em geral, essa prosa estava limitada aos conventos, né, onde as pessoas escreviam, sabiam ler e escrever, eram os copistas. Vamos lembrar que não existia imprensa ainda, então os textos eles eram todos copiados, eram manualmente escritos. E normalmente esses textos eram as agiografias, que eram relatos sobre a vida dos santos, e os nobiliários, que eram livros de genealogia dos nobres. Aqui está livros de genealógica, é de origem genealógica dos nobres. O que isso quer dizer? Quer dizer que era a história daquelas pessoas, quem eram os seus pais, quem eram os seus avós, para não ter casamentos entre membros da mesma família. Ou para saber se aquela família era uma família nobre, a qual você poderia se casar com ela. E um dos textos mais importantes que fogem a essas agiografias e a esses nobiliários é a Demanda do Santo Grau, que era uma novela de cavalaria bretã, lá da Grã-Bretanha, daquela região onde hoje nós temos a Inglaterra, e essa novela foi adaptada em português, e o texto da novela em português chegou para a gente inteiro, enquanto que o da própria novela bretã, ele chegou faltando alguns pedaços, que é a Demanda do Santo Grau. O que trata a Demanda do Santo Grau? Trata da busca, né, de cavaleiros cristãos que estão buscando o cálice sagrado, supostamente o cálice onde o sangue de Cristo foi vertido. Então, é um tipo de prosa cristão. Mas essa prosa cristã, ela tem dentro dela elementos místicos. Quando a gente pensa em Demanda do Santo Grau, em novela de cavalaria, o que tem que vir à cabeça da gente é o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Eles é que fazem parte, eles que são os personagens desse tipo de texto, dessa novela de cavalaria chamada Demanda do Santo Grau. E eu coloco aqui que a novela de cavalaria ela é um gênero próximo dos romances, ou seja, é uma história aprofundada, uma trama muito grande, profunda, mas onde você vai retratar os feitos de um herói e as aventuras amorosas desse herói. Aqui eu cito as fontes, de onde eu tirei algumas imagens, de onde eu tirei algumas cantigas e de onde eu tirei alguns conhecimentos para montar esses slides, tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou falar para vocês já do momento em que nós estamos lá na Europa com um tipo de cultura que é o humanismo, e aqui já no Brasil a gente tem a descoberta do Brasil. E aqui nós temos um outro tipo de literatura específica, que é o primeiro texto produzido no Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então nós vamos estudar esse estilo que aparece lá na Europa, que é o humanismo, e logo depois o primeiro estilo que já aparece na nossa literatura, na literatura brasileira, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento redigido no nosso solo, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês postarem na plataforma ou entrar em contato comigo.